Tudo bom? Eu A falei, ué, câmera será que eu estava fiz alguma invertida. coisa errada? Tava Tudo invertida, bem? né? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo. Eu estou. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Como é que tá aí o som? Tô ajustando aqui. Pera aí. Tá. Eu te ouço bem. Tô te ouvindo um pouquinho baixo, mas dá pra ir. Tá Não sei se é baixo? o meu celular ou... Mas tô te ouvindo, sim. Pessoal, fala pra mim se o som pra vocês aí tá chegando bem, fazendo um favor. O meu e o do pai Pedro. Meu Deve áudio tá ser o meu alto, celular aqui, então. tá no último. Tranquilo. Mas tô te ouvindo. Vamos ver, peraí. Ouvindo bem. Vamos lá. Tá ok? Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Hoje o papo é com o pai Pedro, do Centro Luz do Amanhã, né? A gente vai falar um pouquinho de Umbanda, vamos falar um pouquinho do papel do médium dentro da Umbanda, né? Vou pedir para o Pedro se apresentar, né? Para quem não conhece, né? Eu acho que a maioria aqui de São João conhece, né? O pai Pedro, que ele já deve ter muitos anos aí de terreno aí na Umbanda, né? Deixo com você Primeiro, aí, queria Pedro. agradecer a oportunidade, né, de estar fazendo essa live junto contigo, no perfil aí dessa loja maravilhosa que abriu aqui na nossa cidade de São João da Boa Vista. Uma loja completíssima, né? Não só de Umbanda, né? O pessoal às vezes pensa que é só de Umbanda, mas tem de tudo lá, né? Tem bastante coisa e quem não conhece, vai lá conhecer, que é muito bacana. Debara artigos religiosos aí, tá bom? Bom, vamos lá. Meu nome é Pedro Obrigada. Scarabello, para quem não me conhece, sou sacerdote umbandista, autor de 2 livros publicados, mais alguns livros digitais, né? Que eu gosto de fazer essa parte também de livros digitais. Hoje eu estou publicando pela Amazon, alguns livros fora do tema Umbanda também, que eu me considero um pesquisador também, né? Eu gosto muito de pesquisar, de estudar, e isso faz parte da minha vida desde quando eu era moleque, né? Comecei com ufologia, comecei estudando ufologia, depois a coisa foi se expandindo e a gente não para, né? A gente pega gosto de estudando, pesquisando sobre outras coisas e a gente vai indo e não para, né? E eu estudei, estudo e vou continuar estudando, e porque o estudo é libertador, né? O estudo liberta, o estudo coloca a gente numa trilha evolutiva bacana, o estudo empodera de alguma forma. Então, só através do estudo que a gente consegue algumas coisas assim, né? E demorou para mim entender isso, mas quando eu entendi, a gente não parou mais, né, de estudar. Quanto tempo mesmo que Na você Umbanda estuda desde 93, sobre né? Na Umbanda Umbanda? desde 1993. Eu comecei com Faz 13 muitos anos, anos. né? Aí ufologia e outros temas, né, místicos, esotéricos, enfim, né, alternativos, 96, 97 para cá, né? Caramba, Bastante. Tô muita com coisa aí 43 anos para hoje, ensinar, né? então na Umbanda já vão para 30 anos, né? 30 anos de Muito atividade. bom. E você se Então, desenvolveu com quantos anos comecei com 13 anos, na 13 para Umbanda? 14 anos, numa casa. Mas no desenvolvimento, Mas receber a na mediunidade? verdade, a Quando? mediunidade ela aflorou na minha vida até antes disso, né? Eu já tinha visões, sentidos mediúnicos com 8, 9 anos, né? Tinha medo, passei um apuro, né? Caramba, Essa história, inclusive, está no livrinho que você tem na loja aí, né? Toda essa história no está contada terreiro. aqui, né? E... Todo mundo tá na live, gente. Depois me manda um direct, porque eu acho que eu não vou conseguir anotar. Eu vou Opa, sortear um bacana. livro do Pai Pedro, tá? Que eu acho muito interessante vocês conhecerem também, né?
Ele conta... Fala o que tem no seu livro. Vamos começar assim, porque eu acho para as pessoas conhecerem, né? O que tem Então, no terreiro. vivências de um médium contestando o acaso. Eu conto a minha história. Eu conto a minha história, né, mediúnica, desde da década de 90, início da década de 90 para cá, né, até a fundação de um terreiro. Né, porque muita gente pensa que assim, ah, não, vou abrir uma porta aqui, né, e a coisa vai acontecer, e as coisas não são bem assim, a coisa tem uma trilha, né, tem uma jornada até que as coisas vão que nem se fosse, eu costumo falar que é como se fosse um quebra-cabeça. Né? As coisas que vão acontecendo na nossa vida, na nossa jornada, elas vão se encaixando, elas vão se estruturando, e é impressionante, né? Que aí, quando a gente percebe isso, a gente fala assim, nossa, isso aconteceu por causa disso, né? Tudo tem um propósito, né? E eu contesto o acaso nesse livro, porque todos esses propósitos que foram acontecendo me levaram até a fundação, né, deste último terreiro da Casa Luz do Amanhã, e tudo isso tá no livro, tá? Não vou contar aqui para não perder a graça, mas muito bom. Toda essa história, né, meu contato com os guias, né, com alguns guias que eu tenho mais afinidade, né, eu tenho também facilidade eu tenho a mediunidade do sono também, que é a projeção astral, desdobramento astral, né, alguns contatos que eu tive no astral com algumas entidades que me passaram algumas informações. Inclusive esse livro aqui que foi escrito em 2009, né, eu até estava numa vertente um pouco mais Cáritas na época, O Guardião dos Templos. O Guardião ele conta dos Templos. três, né, últimas reencarnações de um Exu Tatacaveira, né, que é um Exu que trabalha comigo. Psicografado? Esse é psicofonia e também informações que eu trouxe do astral, de encontros no astral, né? Legal. Através da incorporação O Rubens era psicofonia também ou era o Saraceni era psicofonia ou era psicografado? Psicografia. Tem diferença? Psicografia, na né? verdade, a psicofonia, na verdade, é a fala mediúnica, né? É uma incorporação ditada. Eu acho que é melhor falar assim. Porque, na verdade, a psicofonia é a fala mediúnica, né? Então, não foi bem o caso. Foi a incorporação, e da incorporação, o espírito dita, alguém vai anotando, e foi desse jeito, tá? O Rubens era psicografia mesmo, né? Até no meu curso eu tenho uma parte que eu falo disso, da psicografia na Umbanda, que tem muita gente que pensa que não existe, né? E sendo que Rubens é justamente, né? Ele deixou um legado aí com mais de 60 livros, né? E através da psicografia da Umbanda, né? E lá na Casa Luz da Manhã a gente tem uma sala de psicografia. A gente criou uma sala lá, a gente fez uma sala lá, porque a gente tem alguns médicos que têm facilidade, né? E recebemos lá algumas mensagens, inclusive, às vezes no meio da gira, trabalho de cura, de segunda-feira, acontece de receber mensagens psicografadas lá. A gente abriu o campo para isso, né? Muito também. Bom. Tá. Não está me ouvindo, Bianca? Não, tem pessoas perguntando onde adquire o livro. Ah, tá. O pessoal está perguntando onde adquire o livro. O terreiro eu tenho aqui na loja. E eu posso deixar algumas cópias se você quiser. Eu tenho algumas cópias, tá bom? Ah, eu quero também. Quero sim. Gente, aqui na Lebara, tá? O pai Pedro vai deixar alguns exemplares aqui. A luz está refletindo aí, né? Tá, não, mas dá para ver. Então, são 2 livros escritos, O Terreiro, né? Que é um livro recém-escrito agora, que lançou Qual terreiro? Em 2019. E o outro é 2009. E o outro é o Guardião dos Tempos, 2009. Nossa, demorou muito tempo para escrever o segundo. Não é fácil, né? Não é fácil. O que aconteceu? Mas eu tenho outros livros, né? Eu tenho outros livros. Estou com 4 livros de outros temas, né? Astrologia, sincronicidade, lá pela Amazon, né? Livros digitais. Com outros, escrevendo outros também. Ho Oponopono, também vou colocar. Como que faz os digitais? É só digitar lá na Amazon, pedroescarabelo.com.br. Aí no meu site tem
o menuzinho, né? Vai ter um menu lá que está escrito e-books, e é só clicar ali que já vai ser direcionado lá para a Amazon. Espera um pouquinho. Ô, Bia, consegue colocar o link aqui, fixar o link do pai Pedro para mim, do site dele? Inclusive, Ela também vai nesse fixar site tem meus aqui, tá, cursos gente? O também, as link formações, né? Videoaulas, tem todas as minhas formações lá nesse site aí também. Muito bom. Gente, quem quiser conhecer o trabalho do pai Pedro fora do terreiro, né? Porque ele tem um trabalho particular como terapeuta, né? Não sei se eu posso dizer assim, né? Não sei como é que É você tudo, se pesquisador, titula, como que você se terapeuta, titula? médium, a Tudo. gente faz Então, um pouquinho de ele tudo. desenvolve um trabalho, assim, bem pessoal, né? Bem próximo das pessoas, com diversos cursos, inclusive cursos online, né? Que eu tive dando uma olhada. Ele tem Sim. bastante temas lá. A Bianca vai deixar aqui o link embaixo, gente, do site dele. E aí, quem quiser, tiver curiosidade de saber, eu acho que até é importante, né, culturalmente, saber o que ele faz fora disso, é interessante vocês entrarem lá, né? Agora vamos... bom, eu queria que você desse, antes da gente entrar no tema em específico, algum recadinho da tua casa de Umbanda. Você quer deixar algum recado de lá, algum evento, alguma Eu não coisa para consegui as pessoas escutar saberem? agora, deixa eu só chegar mais perto aqui, peraí. Vamos lá. Da sua casa de Umbanda, você gostaria de deixar algum Ah, recadinho de algum opa, evento que vai claro, acontecer claro, para que as pessoas claro, saibam antes da gente entrar no tema, né? Porque a gente já fala logo no claro. Vou começo e deixar o pronto. site primeiro também, que tem lá bastante informações também, toda a nossa agenda lá. É casaluzdoamanhã.com.br, casaluzdoamanhã.com.br, tá? A gente vai ter 2 eventos agora em abril. Dia 8 de abril a gente participa da Feira Juntou, na Praça da Catedral. Lá a gente monta uma barraca beneficente, lá vendendo pastel gourmet. E para arrecadar, né, fundos para manter a casa funcionando, né? E no dia 15 de abril, às 17 horas, a gente vai ter uma festa Seu Zé. Vai ser no Sindicato dos Servidores Municipais de São João da Boa Vista. Também, né, beneficente para arrecadar fundos, das 17 às 22 horas, né, com o Esse show tá da quase banda acabando. Três Tons, lá tocando com a gente lá nessa data. Esses dois. E amanhã, né? Amanhã temos giras de Exu e Pombagira. Amanhã é gira de esquerda lá, última do mês. A gente tem girão lá amanhã. A partir das 19 horas a gente entrega a senha e às 19h30 a gente começa a gira amanhã, na Casa Luz da Manhã. Todos bem-vindos. Tá. Amanhã Oh, gira, amanhã eu vou maravilha. estar lá. Vou conhecer a casa, que eu fiquei de conhecer e ainda não tive tempo de ir, mas eu vou amanhã Seja conhecer a muito casa de bem-vinda. vocês. Me falaram muito, né? Eu tenho certeza que será, assim, muito bom participar lá Seja muito bem-vinda. do centro de vocês, né? Todos, né? Obrigada. Todos aí. Bom, todos, né? Todos Portas sejam abertas bem-vindos, né? sempre. Gente, a festa do seu Zé são 200 ingressos. Os ingressos estão quase se esgotando. Então, quem está em São João da Boa Vista e quer participar dessa festa, é interessante. Lá no site do Luz do Amanhã, no Instagram, tem lá o Da telefone da feira. mocinha lá, que é do Isso. WhatsApp dela. E ela faz a reserva para vocês. Vocês E fazem um amanhã depósito. também. Não sei Amanhã como é na que gira a gente funciona. está Chama vendendo ela. também. Isso, a gente Ah, vende legal, presencialmente lá também. legal. De segunda, né, a partir das 19 e de quinta-feira também a partir das 19. Presencialmente a gente também faz a Tá venda bom. lá. Quem for amanhã, já aproveita e Isso já aí. reserva o teu ingressozinho para a festa dos seus, né? Vamos, vamos. Pedro, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar de Se Umbanda. tiver meu alcance. Vamos começar pelo básico, né? Eu acho que muita gente aqui é umbandista, mas tem muita gente que não tá entrando agora, não conhece muito o que é Umbanda, né? E tudo mais. Eu acho importante a gente falar um pouquinho, né? O que é Umbanda, de onde ela surgiu, né? Que ela... Como que ela chega aqui no Brasil pra gente, né? Ou se ela é do Brasil, né? Explica isso pra Dentro gente, da né? Umbanda,
temos muitas umbandas, né? A gente chama isso de vertentes. Eu nem gosto de falar muito isso porque eu assim, no meu olhar, umbanda é umbanda, né? Desde que preste a caridade, desde que faça o bem, é uma religião, né? E umbanda, por ser religião, só pratica o bem. Isso é fato e ponto, né? Se não faz isso, não é umbanda, é qualquer outra coisa, né? Mas desde que você faz o bem, é umbanda. Independente da vertente que se toca, né? Porque a gente tem alguns terreiros que tem uma pegada um pouco mais africanistas, temos terreiros que tem uma pegada um pouco mais kardecista, um pouco mais catolicista. Depende muito do sacerdote, do direcionador, do pai de santo, nome que quiser dizer. Né? Depende muito da estrutura, da liturgia e da ritualística do qual foi criado o terreiro. Né? A Casa Luz da Manhã tem uma pegada de umbanda sagrada. Né? A gente estuda muito Rubens, a gente pratica liturgia ritualística de Rubens, estudamos teologia de umbanda, aplicamos teologia de umbanda, temos curso sacerdotal, né? Magia também, magia divina, né? Temos cursos também de magia divina dentro, né, do terreiro de umbanda, que é um paralelo, né, com a religião e que auxilia também, logicamente. E então temos a umbanda esotérica, umbanda molocô, umbanda cáritas, umbanda, enfim, muitas umbandas dentro da umbanda, né? Então a própria umbanda esotérica acredita que a umbanda é muito mais antiga do que o que a gente acredita, do que a gente crê, né? E entrando nessa questão de crença, é legal se dizer que não existe verdade absoluta, né? Não existe verdade absoluta. Tem uma verdade, você tem outra verdade, o evangélico tem a verdade dele, o catolicista tem a verdade dele, né? Eu respeito a verdade deles, eles respeitam a minha verdade e está tudo bem, né? Mas não existe uma verdade absoluta. Não somos donos dela, mas acreditamos em algo, né? Um ponto de partida. Para nós, a nossa verdade é que a religião de Umbanda é uma religião brasileira, uma religião fundada em 1908, foi anunciada, né, no dia 15 de novembro de 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, né? E no dia 16, né, realmente ali se manifesta o Caboclo das Sete Encruzilhadas novamente na casa do Zélio, e ali começa a liturgia, começa uma ritualística, e quando se começa uma liturgia, quando se começa uma ritualística, está ali presente uma religião, né? Então, para nós, surge ali. E isso também com estudos, né? Com pesquisas, né? Como eu disse, assim, eu gosto de pesquisar, né? Então, a gente estuda em teologia isso também, né? Antes de 1908, no Rio de Janeiro, foi lançado um livro, em 1904. Esse livro é um livro do João do Rio, um pesquisador, um jornalista da época que estava pesquisando e levantando e catalogando as religiões. E em nenhum momento no livro dele aparece o nome Umbanda. Aparece o nome de religião de Umbanda, no livro dele em 1904. Antes disso, também várias pesquisas de sociólogos, como Roger Bastide, Pierre Verger, uns livros publicados por eles e também publicações, né, inclusive em jornais também não se aparece o nome Umbanda, né? Se ouvia falar muito em macumbas cariocas na época, né? No Rio de Janeiro, na Bahia se fala do candomblé de caboclo, mas Umbanda até então não existia. Então surge realmente com Zélio de Moraes em 1908 e a partir daí, através de uma liturgia, de uma ritualística que foi desenvolvida ali, nasce a religião de Umbanda. Essa é a verdade que eu creio, né? E, como eu disse, não sou dono da verdade absoluta, mas através de pesquisas, enfim, e de muito estudo, a gente chegou nessa conclusão. Religião brasileira, né? Diferente do candomblé, que é uma religião matriz africana, né? Que realmente veio, né? Trouxeram. Agora a Umbanda bebe das fontes para criar o seu fundamento, né? Tem fundamento próprio, logicamente, mas ela é uma religião sincrética, como qualquer outra religião.
Inclusive o catolicismo é uma religião sincrética, para quem não sabe, né? A gente pode citar aqui o ritual do batismo, o sacramento do batismo, por exemplo. O batismo, ele é um sacramento nem do judaísmo, porque no judaísmo não tem batismo. As sociedades alternativas, na época, que não estavam de acordo com os templos judaicos, criaram, né? Por exemplo, os essênios, era uma dessas sociedades alternativas da época. João Batista fazia parte de uma sociedade alternativa da época que considerava o templo impuro naquela época, por várias questões, né? Então, quando você saía daquele templo e você ia fazer parte de uma sociedade alternativa, você tinha um ritual. E João Batista fazia esse ritual, que era o ritual do batismo. Era um ritual naquela época de purificação e de iniciação e de conversão. Porque você estava saindo do templo principal do judaísmo para fazer parte de uma outra realidade, de uma situação alternativa, né? E Jesus Cristo passou por isso. Depois, 300 anos depois, né? Que aí Constantino libera, né? Ali para uma organização ali criar uma religião, nasce o catolicismo, a religião católica, e ali eles vêm com o batismo muito forte na sua liturgia. Então bebeu de outra fonte, né? Para fundamentar o seu rito, além de outras fontes também de religiões europeias. Então o catolicismo também é sincrético, né? Todas as religiões são, porque bebe da fonte de outras para criar a sua, né? E a Umbanda bebeu do africanismo, né? Porque tem o culto aos orixás, né? Bebeu também do espiritismo, bebeu do catolicismo também através do sincretismo, do qual a gente liga, né, as qualidades dos santos com as qualidades dos orixás. Não são os mesmos, né, mas tem essa relação, né, do sincretismo ali dos santos com os orixás. Então a Umbanda ela bebe, né, dessas fontes para criar o seu fundamento, que hoje é próprio, logicamente, mas é uma religião brasileira. E qual que é a diferença básica entre... Vamos fazer um breve comparativo, não sei se a gente pode fazer isso, né? Entre a Umbanda e o Candomblé. O que diferencia uma da outra? Porque acho que Quimbanda foge Não, muito, Quimbanda né, também. A Quimbanda está relacionado também. Inclusive, a gente tem Quimbanda com Q e Quimbanda com K. Olha para ver que legal. A Quimbanda com K é aquela, né, que vem da África mesmo, aquela Quimbanda, Quimbandão, né? E temos a Quimbanda com Q, que é a esquerda Umbanda. A gente pode chamar a esquerda Umbanda de Quimbanda, né? Mas é tudo significado, simbologia diferente, né? Uma palavra que muda ali já muda o contexto totalmente do que é Quimbanda com K, Quimbanda com Q. Isso a gente aprende em teologia também, né? Assunto aqui para dias, né? Se você ver. E você está com esse curso de teologia? Estou aplicando curso de teologia. Mas Minha primeira ele turma tá online, agora, ou ele tá estou fazendo EAD online, 100% online, o curso de teologia, né, que é um curso teórico. Teologia você se aprofunda dentro de uma religião, né? É o conhecimento mais avançado que você tem dentro de uma religião. Então, eu tive a oportunidade de cursar, né, a primeira vez em 2015, com Alexandre Comino, em São Paulo, né? Com certeza, melhor que tem, né? Depois com certeza, um grande mestre, né? E eu fiz mais de uma vez. Depois, em 2017, eu repeti o curso, fiz novamente o curso, né? E fiz alguns mergulhos teológicos também em São Paulo, para me aprofundar ainda mais, né? E agora eu estou fazendo a minha, estou aplicando esse curso, né? Começando com uma turma lá do terreiro, né? Estou com 90 alunos, mais ou menos. E esses 90 alunos vão fazer teologia para depois fazer também, a grande maioria deles, fazer desenvolvimento mediúnico, porque a gente lá na casa a gente preza muito pelo conhecimento.
a gente tem aquela Sim, visão bem assim, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. E para ter qualidade não tem claro, jeito a não ser através do estudo. Então, o nosso processo é lento, claro. nosso processo requer muito estudo, muita prática para depois as coisas irem acontecendo, né? E ele tem Não, presencial também, Pai Pedro? a Ou psicologia só no EAD? momento só EAD. Aí depois da nossa parte de desenvolvimento Só mediúnico, aí EAD, né? sim é prático, tá? Aí vai ser no segundo semestre. Tá. Me dá o teu site. É Meu, www. ponto pedroscarabello.com.br. Escarabelo é com S mudo e um L só no final. pedroescarabello.com.br. pedro.com.br. Eu vou colocar aqui, gente, para vocês olharem lá o que que ele tem. E aí vocês. Deixa eu ver se eu Isso. consigo fixar comentário. Ó, fixei o comentário aí para vocês, tá? Tem gente me perguntando aqui se você tá com magia divina aberto, Nesse se tem alguma turma momento, não. aberta aqui no Mas centro. vai abrir com certeza, só o pessoal ficar de olho. Aí não é no meu site, aí vai ser lá no casaluzdamanhã.com.br. A gente vai avisando por lá ou nas mídias sociais da Casa Luz da Manhã. Tá? Quem aplicou o último curso de magia no nosso terreiro foi a mãe Cris Grosso, ela é de São Paulo também. Né? Ela também é direta do Rubens, né? E excelente professora também, mas provavelmente a gente deve abrir, não sei esse ano, mas ano que vem provavelmente abra, tá? Muito bom, gente. Eu tenho alguns cursos do Rubens, né? E alguns cursos eu fiz com ele mesmo, antes do falecimento dele. E assim, foi um divisor de águas, né? A gente fala, né? O antes e o depois. O Rubens eu tenho uma história com o Rubens muito especial, assim, que marcou a minha vida. Qualquer dia eu vou contar para vocês. É uma coisa com a minha filha, né? Ele mesmo atendeu minha filha, mas em outro momento eu conto qual o milagre, né, que ele e as entidades dele, é óbvio, fez na vida da minha filha, entendeu? Então eu devo praticamente a minha vida, né? Porque filho é a vida da gente, né? Então eu devo a minha vida ao Rubens Saraceni, que ele esteja trabalhando aí na espiritualidade, que com certeza ele Com está, né? certeza. Porque ele não parava, né? Ele estava o tempo todo trabalhando e ele gostava disso, né? Bom, a gente já falou de Eu não Umbanda, respondi, né, do diferença, a Candomblé. gente já disse. Ele entrou em outro Então assunto, vamos, mas eu vou falar rapidinho aqui. É bem simples, é bem vamos. tranquilo, né? Umbanda, religião brasileira, Candomblé, religião matriz africana, né? Na Umbanda, isso aí, vamos falar aqui, assim, religião com liturgia ritualística numa pureza, né? Vamos dizer assim, né? Tentar ser o mais direto possível, assim. Porque a gente tem muita mistura. A gente tem muita mistura também. A gente tem os famosos umbandomblé, né? Que mistura, Que né? é a Umbanda Acaba cantada, né? misturando, né? Fundamentos do candomblé, da Umbanda, e a Umbanda do candomblé, vice-versa, né? Mas assim, falando num sentido candomblé e umbanda, umbanda é religião brasileira, candomblé uma religião matriz africana. Na umbanda, nós trabalhamos, né, com entidades, com espíritos de pessoas, né, que foram encarnadas, caboclos, pretos velhos, né, baianos, enfim, de humanos, né, que no candomblé, né, não acontece, né? No candomblé é a manifestação dos naturais dos orixás, né, na gira, né? Quem faz a consulta é o pai de santo através do jogo de búzios, diferente da Umbanda, que não se aplica, né? Na Umbanda também se incorpora naturais de orixá, mas é para trazer o axé para o trabalho, né? Não existe esse rito durante toda a gira, porque depois quem faz as consultas são as entidades, caboclos, pretos velhos, enfim, as linhas que se manifestam, né? Então são diferenças assim, né? No candomblé tem sacrifício animal, na Umbanda não se tem sacrifício animal, e esse sacrifício animal é legal a gente falar também no candomblé e respeitar muito isso também, porque desde que o mundo é mundo, várias religiões, várias culturas se utilizam, né, do sacrifício animal, e o sacrifício animal, nesse caso do candomblé, é um sacrifício animal rezado,
é um sacrifício para que as pessoas se alimentem, é para alimentar a comunidade. É muito pior a carne que a gente come em casa, por exemplo, que vem num matadouro que o animal é brutalmente assassinado, né? Então, ali no rito do candomblé, é um rito que é rezado, é para a comunidade se alimentar, é uma coisa com respeito, e às vezes é muito condenado pelas pessoas não conhecerem e não estudarem sobre, né? Enfim, não sou candomblessista, mas estou aqui com todo o respeito do mundo, Não, é importante. Tem muita tentando gente que tem explicar isso, preconceito, né? né? E com todo o respeito do mundo a eles, a esse ritual deles também, que é sagrado. É sagrado, né? É uma religião que deve ser respeitada, né? Em todo o seu contexto, e quem não conhece deve estudar, deve procurar saber o que se trata antes de falar qualquer coisa, né? Na Umbanda não fazemos, tá? Na Umbanda não fazemos. Temos uma liberdade de expressar o nosso sagrado muito grande, cultuamos os orixás, né? Trabalhamos com os mentores espirituais, com os guias espirituais, do qual o candomblé não trabalha. Por isso que se usa o contregum no candomblé, né? E na Umbanda a gente não usa o contregum, porque o egum é um espírito humano, né? Então a gente não tem o interesse de afastar os espíritos humanos, porque nós trabalhamos com ele. Zé de Moraes, ele tem uma frase com os Caboclo Sete Encruzilhadas, que ele fala assim: a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Quando ele fala do Espírito, ele não está falando que Espírito é esse, né? Então a gente dá oportunidade a todos, né? Caboclos, pretos velhos, os mais elevados, e também aqueles irmãos que às vezes precisam de auxílio, né? O que a gente chama de quiumba ou obsessores, pode ser que às vezes se manifesta também num terreiro para receber o amparo, para receber o auxílio, né? Para ter uma conversa, um diálogo, para ser encaminhado, para ser orientado. Então a gente não renega ninguém na Umbanda por uma frase do Caboclo das Sete Cruzilhadas lá no início, que a gente traz até hoje, né? Então algumas diferenças assim, tá? Entre o candomblé e a Umbanda. Tá? Tem muita. No candomblé, os orixás, quando eles vêm, é o quê? Uma Orixás? irradiação? Como é que você... A os gente tem, a orixás. gente tem Porque tudo eu isso já fui na em Gênesis, alguns né? lugares. Na Gênesis de Umbanda e também na androgenesia, a gente estuda isso em teologia também. A gente tem várias dimensões, né? Desde quando a gente sai zigoto, né? A gente sai um zigotinho lá da fonte que tudo né? De Olorum, Zambi, Deus, Tupã. Deus tem muitos nomes, mas é um só. E quando a gente sai essa energia, a gente vai trilhando uma grande jornada espiritual e vai passando por muitas e muitas dimensões. Então temos dimensões encantadas também, dimensões naturais, né? E tem irradiações, tem seres nessas dimensões que trazem de uma forma muito, muito, muito similar à energia dos próprios orixás. Eu vou tentar explicar isso melhor, porque assim, os orixás não são humanos, né? Isso, eu entendi tua pergunta nesse sentido, né? E não tem como, não Exatamente. tem Como que como você você tem, como que incorporar você uma consegue energia, encontrar o não tem como orixá, né? incorporar uma energia divina, né? Os orixás são energias divinas, né? Que circulam em todo o universo, são divindades, né? Por exemplo, para nós, né, da Umbanda Sagrada, que estudamos Rubens, Oxalá é a mesma coisa que fé. A fé de Deus, a fé de Olorum, né, de Zambi, o nome que quiser dar a Deus, a fé de Deus exteriorizada no universo é Oxalá. Oxalá é nome simbólico, né, para a fé divina. Né? O conhecimento de Deus a gente chama de Oxóssi. Né? A concentração divina a gente chama de Obá. A justiça divina a gente chama de Xangô. E assim por diante, né? A gente cultua 14 orixás na Umbanda Sagrada, né? São os tronos, Mas isso aqui, a gente está né? falando de tronos, né? Tronos divinos, tronos maiores. Mas tem dimensões naturais, encantadas, que trazem seres
que chegam muito próximo dessas energias. Eles trazem energia da fé, trazem energia do conhecimento, trazem energia... Todas essas energias dos tronos menores, né, que estão ligados aos tronos maiores, para dentro do terreiro. Eles não falam, eles não se comunicam. Eles só dançam, trazem o axé para o trabalho e rapidamente se vão. Né? São seres ali de outras dimensões que trazem essa energia para o terreiro, mas não são essas divindades. Não Não, são não, as não, não. Isso que o pessoal divindades, né? confunde e às vezes condena, né? Porque não tem como, né? Não tem cabimento, não tem como incorporar uma energia universal, uma energia cósmica, né? De fato, mas a gente tem esses seres, né, dimensionais, né, que transitam nessas dimensões, que trazem essa energia para o terreiro. Né? São os naturais dos orixás que a gente chama. Né? É isso. Mas é muito para isso aí, só para você ter ideia, androgenesia, de teologia de Umbanda, a gente demora 6 meses para estudar. É impossível aqui explicar eu não sabia. Eu em vou 1 fazer minuto. o curso de teologia. Difícil. Eu vou fazer o curso de teologia, porque eu não sabia. Porque eu venho de Umbanda, né, gente? Eu tenho alguns cursos do Rubens, mas eu não fiz teologia de Umbanda. Eu tenho bastante curso do Rubens. Mas o Rubens fala que a gente não mistura, falava, né? Não mistura o religioso com a magia, né? Que você pode ser, tanto é que ia evangélico lá no terreiro dele para poder fazer os cursos dele, né? Então, eu não tenho a teologia porque não era a minha religião, né? Agora eu estou sendo inserida nesse meio, né? E aí eu acho que eu acho que todo mundo precisa ter conhecimento, né? Então, eu sou uma aluna sua. A gente desses alunos que estão fazendo teologia, tem muita gente de outros terreiros, inclusive fora de São João. Inclusive tem alunos de Portugal fazendo. Que bom. De outro país, muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho, né? E que bom que tem pessoas assim, né, que pode, né, transmitir esse conhecimento para a gente. Eu tenho curiosidade de saber, porque tem muitas coisas assim que pode ser mistificação ou não, né, de preceitos, né, que tem dentro do terreiro. Eu acho que cada um deve adotar alguma coisa, né? Mas no geral, você acha que pelos seus estudos, pelo seu conhecimento, né, de estudando isso há tanto tempo, existe algum preceito que é importante para o médium ter, né, ou fazer antes de uma gira, ou num terreiro, alguma coisa assim que ele... a gente não fala que é obrigado, né? Mas seria interessante ele fazer, né? Eu costumo dizer que o preceito, ele deve ser vivido pelo médium como um laboratório. O médium deve sim testar para ver a diferença. E faz diferença. Faz uma... O que é preceito? Fala primeiro o que é preceito preceito, para quem não sabe. sabe. É uma preparação para uma gira, para um trabalho espiritual, né? A gente, no nosso terreiro, a gente tem uma repartição também, que é fora das giras de Umbanda, né? Na segunda-feira, que é um trabalho de cura espiritual. Que é um trabalho comum aqui na nossa região, tá? O pessoal gosta desse tipo de trabalho, né? A gente tem uma casa muito antiga aqui em São João do Boa Vista, que deriva de uma casa de Santa Rita do Passa Quatro, que é a Legião Branca Mestre Jesus, né? E essa casa de Santa Rita do Passa Quatro, ela trouxe para São João, 50 anos atrás, esse contexto, e o pessoal da nossa região gostou muito disso, e gosta muito disso, e a gente aderiu às segundas-feiras também para fazer esse tipo de trabalho. Né, com uma linha de Umbanda, na verdade com 2 linhas em específico, né, que trabalha-se muito a linha do Oriente, que não é uma linha cigana nesse caso, né, que o pessoal confunde também. Lá no nosso caso a gente chama linha cigana de linha cigana mesmo, linha dos ciganos, né? E a linha do Oriente seria uma linha acima dos caboclos numa hierarquia espiritual de médico, mestres, curandeiros, pajés, né, que também acaba entrando na linha dos caboclos, né, e que fazem esse trabalho de cura. E a gente tem essa divisão. Né? E nesse trabalho, o preceito é ainda mais importante, tanto para o corpo mediúnico que vai trabalhar, quanto para quem vai ser atendido, porque é um trabalho que mexe ali, né? Perispírito, chakras, enfim,
né? Então precisa de um preparo ainda maior. O que é esse preparo? E dia de giras também. Às vezes não comer carne vermelha, não ter relação sexual, né, no dia, porque você acaba, né, fixando a energia do outro, né? Apesar que há muitas controvérsias, né? Porque fala casal marido e mulher, tem um amor, tá. Mas é que eu falo, testa, vê um dia, aplica, vai, e outro dia não faz nada e vai e vê qual que é a diferença, porque cada médium tem as suas particularidades também. Cada médium tem os seus dons mediúnicos, né? E varia muito esses sintomas mediúnicos de médium para médium, muito variável. Então tem que considerar o preceito como realmente um laboratório, né? Mas faz diferença, faz diferença. Se você vai com o estômago mais Então, leve, se você vai limpo energeticamente, né? Se você toma um banho de ervas, por exemplo, ajuda demais, porque é uma essência da natureza, né? Que está ali fazendo presença no seu banho, no seu corpo, passando por todos os seus chakras na hora que você faz. Né? Às vezes você faz uma meditação, entra em oração, faz as suas firmezas na sua casa antes de ir. Tudo isso faz parte de um preceito, né? Então, testa porque você vai ver se tem diferença ou não, né? tem diferença ou não. O importante é testar, né? Então, a gente pode dizer que é carne vermelha, né? Sexual, Relação e, sexual. porque tem assim a parte de não fazer e a parte de fazer também, né? Como eu disse, fazer o seu banho, né? Usar suas ervas. Cada terreiro tem as suas particularidades, indicações para ervas também, que são centenas, né? E tem ervas para tudo, né? Então, sigam as orientações do seu sacerdote, do seu dirigente, do seu terreiro, né, em particular, e vai ver a diferença. Não, também Bebida é não, também não. permitido ou A não? Umbanda usa, né? Também A não. Umbanda usa a Bebida bebida e também. o tabaco, né? Dentro da ritualística, dentro da liturgia, né? Esses elementos são manipulados pelos mentores espirituais a nosso favor. Os espíritos não precisam disso, os orixás também não precisam disso. Quem precisa somos nós. Eles manipulam, né? Sim. Essas essências, né? Por exemplo, por que tem pinga, por exemplo, no terreiro de Umbanda? Por que tem marafa, né? A gente chama de marafa, né? Porque ali está a cana-de-açúcar, né? Tá a essência da cana-de-açúcar ali para nós é uma erva de poder, né? E isso desde que o mundo existe, né? No Peru se usa a coca, por exemplo, a folha da coca, né? Em rituais religiosos lá que foi profanado depois, né? E virou a cocaína, né? Os Rastafari usavam a cannabis, né? De forma religiosa, que depois foi profanado, né? Aqui no Brasil, os indígenas usavam um tabaco fortíssimo. Lá quando foi na descoberta do Brasil, né? Na época da colônia, da colonização, o tabaco era tão forte, que ele tinha um poder endógeno e era usado ritualisticamente, sagrado, de forma sagrada pelos indígenas, e também virou profano, né? Foi industrializado depois, né? E de forma profana. Então, mas desde que o mundo é mundo, se usa, né? Várias culturas e religiões usam essas ervas de poder em seus rituais religiosos, né? E a Umbanda acaba utilizando, né? Essências dessas frutas, essências da natureza, ervas de poder, a cana-de-açúcar, por exemplo, através do marafo, e as entidades acabam manipulando isso a nosso favor. As próprias oferendas de Umbanda são manipuladas a nosso favor, que são feitas com frutas, com folhas, com plantas, com flores, essências naturais. A gente é uma religião que A Umbanda trabalha a pura. natureza, né? A Umbanda pura, porque quando mistura na A cruzada, gente aí usa entra as também, farinhas, né? logicamente, os Entra os padês, padês, né? justamente. A gente usa também azeite dendê, que é o sangue vegetal. Na Umbanda também Opa! usa padês? Também Usamos padês. A gente só não usa o sacrifício animal, né? Na Umbanda, né? Mas como oferenda. Mas padês, farinhas, azeite de dendê,
O azeite de dendê, inclusive, para nós, é considerado como sangue vegetal. Olha para você ver que legal. Sangue vegetal, Muito bom. né? O mel, né? Tudo natural. Frutas, folhas, flores, cascas de árvores, raízes, e tudo isso está ligado aos orixás, né? As folhas, né, está ligado ao vegetal, ao saim, Oxóssi, né? As raízes secas estão ligadas ao Obá, as pedras, a Xangô, né? Então, as águas, né, águas doces, Nanã, Oxum, né? E assim vai a água salgada, Iemanjá, areia, terra seca, o Molu, terra úmida, molhada, o Baluaê. Então, tudo na natureza está relacionado aos orixás, né? Tudo, Isso. tudo está Tudo relacionado, tem ligação. tudo tem um orixá que As cuida dela por cores, os aquilo, né? símbolos, tudo está Que ligado. cuidar. Quando, é isso que eu falo, quando a gente faz teologia de Umbanda, a gente começa a olhar o mundo de forma diferente. Eu já vejo uma plantinha, essa plantinha aqui é de tal, essa plantinha aqui é de tal orixá, tem vibração, esse Tudo símbolo, tem esse dó. círculo, esse triângulo, está relacionado a tal orixá, essa areia, tá? A gente começa a viajar. Porque tem as Justamente, tem as características, né? Mas a qualidades gente do tem que tomar orixá. cuidado para não Justamente. endoidar, né? A gente tem que tomar cuidado para não endoidar. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente tinha separado algumas coisas para a gente conversar com vocês. A gente já falou como funciona, os elementos básicos, papel do médium. O médium, ele tem responsabilidade com o terreiro, ele deve alguma satisfação para o dirigente. Como que é essa relação? Satisfação ficou pesado, né? Mas assim, existe alguma regra que o médium tem que cumprir com o terreiro e o terreiro com ele, porque eu acho que tem que ser uma troca, né, também, né? Um respeito, existe uma hierarquia, como é que funciona? Qual a... Também podemos falar da hierarquia de um centro, né? Porque tem a sua hierarquia dentro do centro, né? Como que funciona o de Bom, vocês primeiro a lá? gente começa com a hierarquia espiritual, né? A hierarquia espiritual, ela está acima, né, de tudo, né? Então nós temos os mentores espirituais que são os líderes, né? Lá no nosso terreiro, Caboclo Peri, por exemplo, né? É um líder espiritual. Na parte de esquerda a gente tem o Tata Caveira, que é um líder espiritual da parte de esquerda, né? Então a gente tem essa hierarquia espiritual. A gente tem uma regência no terreiro. Essa regência do nosso terreiro é Oxóssi. E também quebra um pouco essa questão de ter que ser o orixá de frente do sacerdote, por exemplo. Eu tenho de frente Interessante. Ogum, mas quem é o... Sumiu a palavra, acabei de falar e sumiu. Depois que eu tive Covid, acontece de vez em quando. Que assenta, né? O nosso terreiro, a energia de orixá que sustenta a nossa casa é Oxóssi. É diferente do meu de cabeça, por exemplo, que sou o sacerdote. Olha para você ver que interessante. Isso quem passou foi essa hierarquia espiritual. Não fui eu. Né? Porque tem muita casa que às vezes o sacerdote fala, não, é assim, 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 assado. E eu prezo muito, acima de tudo, está a hierarquia espiritual. Então, o que os guias falam, o que os guias transmitem, é o que a gente leva ali como direção para a nossa casa. Depois disso tem a hierarquia material. A hierarquia material, o que, que é? Só, só uma dúvida. Aí, essas entidades que são, vamos dizer, né, tomam conta do terreiro, do centro, os outros médiums, né, quando incorporam, eles devem pela hierarquia, eles respondem para essas entidades que são os chefes, não sei se eu digo assim,
mas que são o que organiza, né? O que são assentados, né, para ser a De ordem forma da hierarquia. natural. São pais e mães. A gente considera pais e mães, né? Assim como eu falo, assim, né? Tem gente que também questiona isso, né? Já vi muito na internet isso, né? Eu falo meu caboclo, meu guardião, né? Meu Exu, meu baiano. Esse meu, eu não estou tomando posse, né? Isso é só para entender essa questão, né? Eu não estou tomando posse, falar assim, não, a entidade é minha, é sua. Eu já vi gente falando, é uma loucura, né? O pessoal, como confunde as coisas, né? Eu estou falando meu, porque eu não falo meu pai, eu não falo minha mãe. Eu vou lá na casa da minha mãe amanhã, eu vou lá na casa do meu pai amanhã, né? É o mesmo respeito que eu tenho por esses guias. É um trato de pai e de mãe. Por isso que eu falo meu caboclo porque eu tô chamando, ele é meu pai. Eu estou considerando ele ali como um respeito por ele como meu pai, minha cabocla, como minha mãe. E todas as linhas assim, né? Então esse trato, ele é bem natural, né? Essa hierarquia é uma hierarquia assim de pai mesmo, de pai, de mãe, de avô, de avó, né? É um respeito, na verdade. É esse respeito que a gente tem que ter dentro do terreiro, né? Para essa hierarquia espiritual e também com a hierarquia material, né? Que todo terreiro tem que ter uma diretoria, tem que ter um estatuto, tem que ter um regimento interno, tem que ter suas regras, né? Tem que estar registrado no cartório, tem que ter alvará de funcionamento, tem que ter licença do corpo de bombeiro para a segurança de todos, né? Então temos a hierarquia material Muito bom. também, né? Presidente, secretário, enfim, né? Tesoureiro para tomar conta ali da parte financeira, né? No nosso caso, nosso barracão não é nosso, é alugado, então a gente paga aluguel, paga água, força, luz, enfim, né? Então tem que ter essa organização, senão não funciona, né? Então temos o respeito de um Entre terreno. aspas, uma empresa, Tem né? Para CNPJ, tem proporcionar que ter, isso não para a tem jeito. produção. Né? Então temos o respeito espiritual pela hierarquia espiritual e temos o respeito material pela hierarquia material, que é essa direção, né? Essa organização. Né? E aí temos todos os processos que variam de terreiro para terreiro. Né? Então no nosso, como eu disse, a gente tem todo um processo de estudo, né? A pessoa que quer fazer parte da corrente, por exemplo. Né? Tem casos que fala, a pessoa chega hoje, amanhã está lá, de branco, né? E às vezes a pessoa está vindo do catolicismo, às vezes está vindo de uma religião evangélica, às vezes não sabe absolutamente nada de Umbanda, né? E entra e acaba virando um copiador, né? Acaba copiando o vizinho e não sabe o que está fazendo. Está copiando, mas não sabe qual que é o significado, os elementos. E a Umbanda ela é simples, porém ela tem muitos elementos, muitas coisas, muitas ritualísticas dentro da sua liturgia, né? Que tem significados e a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Então a gente zela e preza muito por isso lá na Casa Luz da Manhã. Então a gente estuda demais, a gente tem um processo longo para quem quer entrar na corrente, né? Vai estudar, vai fazer um desenvolvimento mediúnico, mesmo que já tenha feito, para entrar no contexto da casa. Porque às vezes veio de outra casa, então está com o copo cheio, né? Então a gente esvazia esse copo para encher com novas informações, para aprender o nosso, né, a nossa verdade ali, a nossa forma de trabalho, para depois sim começar um processo ali de iniciação para entrar na corrente. É mais ou menos assim. Esvazia, igual o trono do Orixá Exu, tem que Justamente. esvaziar para depois Para encher com novas informações. Não transborda, né? colocar. Senão transborda, né? Porque o trono do Orixá Exu é assim, né? O vazio, né? Tudo começou com o vazio, né? O Antes não abraça era nada, todo, né? né? O Exu abraça a plenitude, né? A gente costuma falar que Exu é o vazio, né? Isso aí a gente falando lá em androgenesia de novo, né? Lá no início da criação, né? Então, quando o Olorum tem a intenção de criar, porque ele tem que ter a intenção de criar, né? Ele vai criar, ele tem a intenção de criar. Esse mistério da intenção é Exumirim, sabia? Orixá é Exumirim. A intenção de criar está no interior da criação, é Exumirim. Intenção e interesse, Exumirim e Pombagira Mirim.
orixá. Não estou falando de entidade aqui, porque tem que separar, né? E a gente coloca os mesmos nomes para ficar mais fácil, né? Porque a gente vai falar Mehor-Iê, Mahor-Iê, né? Como o Rubens cita nos seus livros, que é difícil para a pessoa entender. Então, Orixá Exu, Orixá Pombagira. Aí temos a entidade de trabalho Exu e entidade de trabalho Pombagira. São coisas diferentes, né? São seres diferentes, são situações diferentes. Então, a gente falando da intenção e do interesse de Deus criar, a gente fala de Orixá Exu-Mirim e Orixá Pombagira-Mirim. Então, o que ele cria primeiro? Cria o vazio. Ele precisa de um espaço para colocar as coisas dentro, né? Levando para uma lógica, né? Então, e a gente chama a plenitude, que é tudo que vai dentro, mistério de Oxalá. Né? A plenitude é mistério de Oxalá. Por isso que fala assim, Oxalá, né? O mais velho, né? Da criação ali, ele começa a colocar tudo dentro do espaço vazio, a plenitude. É muito lindo a transgenia da Umbanda. Eu sou suspeito em falar, mas é muito bonito, né? E muitas vezes contada por Gente, lendas, né? E aí você começa a ligar a lenda com essa questão mais, vamos falar científica, entre aspas, né? Da gênese de Umbanda, e você começa a ver lógica, que é muito bacana demais, é legal demais. É assunto para mim, né? bom. Eu gosto bem. Os livros do Rubens Saraceni eu tenho quase todos aqui na Temos loja. todos lá no Eu centro, na super nossa biblioteca recomendo. lá. Temos todos Tem lá. também? Então, isso está Pode, disponível pessoal, para tem tudo quem numerado certinho, é quiser. só o pessoal que frequenta pode pegar e devolver. A gente tem Aí, biblioteca lá. gente, quem não quiser comprar, né? Quem não quiser comprar, se quiser comprar, eu tenho aqui na loja. Quem não quiser comprar ou quer comprar com uma outra oportunidade, vai até o Mas é que centro legal do ter, Luz do né? Amanhã, Porque se do você Pai tem, Pedro. porque lá você tem que pegar e devolver, né? Se você tem o livro, você pode consultar sempre que você quiser, né? E a gente acaba esquecendo, não adianta, a Eu gente uso cai no como esquecimento, né? A consulta. gente estuda aqui, mas esquece, tem que relembrar, tem que não é lembrado é esquecido, né? E, e Exatamente. depois de É igual Covid piorou, né? se Você você viu não que nos dá uns pratica, brancos você medonhos. não, acaba esquecendo mesmo. É recomendável a primeira leitura para você saber do que se trata, né? E aí você guarda como consulta mesmo, porque tem o livro do Rubens, que é o primeiro lá, que é a Magia das Velas. Ele tem magia religiosa lá também, que você não precisa ser iniciado. Eu fiz numa ocasião uma magia dessa para minha mãe, uma magia da Ruda. Quem já leu o livro sabe que é para saúde, gente. É maravilhosa. E ela não precisa ser iniciada, ela é uma magia Você religiosa. pode Tem fazer, algumas né? magias lá que o Rubens deixou disponível, né, para quem não tinha iniciação, né, para poder fazer. Então tá disponível para todo mundo. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Como que a gente está de tempo, Bia? Acho que vai dar 1 hora agora. Vai dar 1 hora, né? Bom, eu não sei. Gente, eu acho que vamos deixar aqui. O que que vocês querem? Alguém tem alguma pergunta? Eu nem vi o que que vocês fizeram aqui. Alguém quer mandar alguma pergunta aqui para o Pai Pedro, gente, responder? A gente separou uma série de coisas, mas é muito extenso a explicação, né? Então, Mas eu a estou à gente marca um disposição. outro dia, uma outra oportunidade para continuar, né? Porque a gente tinha separado muita coisa Se o aqui para a pessoal gente gostou, né, e conversar. quiser, né, a gente Gente, alguém. repete aí quantas vezes forem necessárias aí, tranquilo. A gente já deu uma explanada, essa live vai ficar gravada, tá? Tanto no meu quanto no Instagram do Pai Pedro, né? E quem assistir depois, se quiser fazer alguma pergunta, pode disponibilizar Ô, o teu tranquilo. direct, Pai Pedro, para as pessoas darem dúvida. Geralmente o pessoal já Aí faz isso, pode né? mandar. Aí fica ô, Ah, já direto, faz. direto. Faz então. O livro Magia das Velas realmente é muito bom, gente. Então, assim, eu acho que ninguém me perguntou nada para o Pai Pedro. Eu acho que ele foi bem claro,
bem Tem claro no uma que pessoa de ele Portugal disse, aí, ó, né? que bacana. Fluidez das explicações, eu também adorei, gente. Eu tô Gratidão. aqui muito encantada com as explicações do Pedro. A primeira vez que a gente fala, né, assim, numa live, né? A gente teve a oportunidade aqui no lançamento da inauguração Muito da rápido. loja, mas foi muito rápido o nosso papo. Mas, assim, eu estou encantada com o teu conhecimento. Não sabia que era tudo isso, tá? Então, Eu tô muito aprendendo obrigada ainda também, de Fernanda. É o que eu verdade. falei, eu estudei, estou estudando e vou continuar estudando para sempre, né? Eu acho que e esse para sempre no sentido literal da palavra mesmo, porque o que desencarna, que morre é a nossa matéria, né? O espírito continua, a essência, né? Então, e eu tenho certeza que vou partir para Aruanda e continuar estudando, que é o verdadeiro tesouro, é a verdadeira riqueza que a gente carrega, né? Porque a gente consegue levar com a gente e ninguém tira da gente, né? Bens materiais ficam Ninguém aqui, tira da né? gente para Apodrecem, a nossa sempre. carne fica aqui, apodrece, carro, casa fica aqui, apodrece, dinheiro fica aqui, apodrece. Agora, o conhecimento, essa é a riqueza, porque essa a gente consegue levar com a gente embora. É verdade. É verdade. E todas as magias, gente, as magias deixadas pelo Rubens, elas ficam gravadas no astral, tá, gente? Justamente. Então a gente não perde o grau de magia. Então, quando o Pai Pedro abrir isso para vocês fazerem, façam, porque inclusive no astral vocês vão ser diferenciados, tá? Vocês ganham selos no astral. Então, esses selos é para reconhecimento do mago. Então, é uma coisa divina. Qualquer dia a gente vai falar um pouquinho mais das magias do Rubens, quando você lançar lá na sua casa. E aí a gente explica mais ou menos no astral como é que funciona, como é que os médiuns ou os magos, né, são reconhecidos no astral, né? Porque o Rubens falava muito, né, que tinha os selos, né, que a Sim. gente carregava, né? Como o reiki também, entendeu? O reiki a gente também A simbologia ela é muito adquire forte na selos. Umbanda, né? Tanto na parte magia quanto na parte religiosa. Né? Porque a gente tem a Verdade. simbologia também dos orixás, as estrelas dos orixás. Inclusive no altar lá da Casa Luz da Manhã nós temos todas as estrelas, a simbologia, né? Todas as estrelas de todos os orixás. Gente, eu não fiz as estrelas dos orixás. Temos. Boa dica essa que você falou. Eu, quando eu tenho alguma coisa assim, eu faço a estrela de Xangô, porque é o meu ancestre, né? Eu sempre faço com eles e, nossa, super me responde. E boa dica. Vou fazer as estrelas aqui dos orixás para deixar Muito bacana. riscado, né? Acho muito interessante. Bom, gente, tá acabando. Obrigada para quem participou da live. Muito obrigada por nos assistirem. Obrigada, Eu Pai que Pedro, de agradeço. coração. Fiquei encantada com as suas explicações. De verdade, superou as minhas expectativas. E eu adoro quando eu sou, quando eu sou assim, surpreendida. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui falando um pouquinho, né, contigo, também desse perfil da sua loja que a gente adorou, né, uma loja muito completa e para salvar a gente aqui em Obrigada. São João do Boa Vista, sem dúvida. Gratidão. Obrigada. Gratidão a Obrigada. todos aí também, né, que Gratidão a todos deixaram de aí. fazer aí as suas coisas aí para estar aqui com a gente ouvindo um pouquinho sobre um bando. Verdade. Gratidão. Verdade. Gente, boa noite. E um excelente resto de Até. semana para vocês, tá bom? Que o Lorum e Oxalá Fiquem com abençoe a todos, Deus. né? Até mais. Obrigado. Amém. Que assim seja. Tchau, tchau, tchau.